Agora, seguinte, o que eu quero passar hoje, que eu acho muito importante, como professora, eu percebia isso, e agora que eu faço assessoria em escolas da rede pública e particular, eu ainda percebo, assim, algumas definições gramaticais que a pessoa dá para os alunos que não garantem que ele entenda realmente a definição do conceito. Então, primeira coisa, assim, importantíssima que eu quero dizer para vocês, a gramática e a ortografia não existem sem estar linkada com o texto. E hoje o tema vai ser trabalhando as habilidades cognitivas do ensino da gramática e ortografia, mas utilizando as histórias também. Ontem a gente falou muito sobre as habilidades socioemocionais, né? Trabalhando com as histórias. O que acharam de ontem? Já utilizaram alguma coisa? Estou recebendo muito retorno positivo, hein? Gente, ontem algumas pessoas me pediram que eu estava falando da função das histórias e eu recebi uns pedidos sobre a Rapunzel, que eu não falei, e a Bela e a Fera. Ontem foi maravilhoso, que bom. Oi, Angelina. Ontem a gente conversou muito sobre as histórias. Realmente, eu acho que é uma parte assim do método que eu sou encantada, com essa função terapêutica das histórias. A gente saber o porquê que está trabalhando. Alguém pensou, quando eu terminei ontem, em alguma história que eu não comentei? Eu recebi no direct 2 pessoas que falaram sobre a Rapunzel e sobre a Bela e a Fera. Teve mais alguma que vocês ficaram curiosas? Vassoura, Sil, que bacana. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Olha, gente, se vocês souberem de alguém que vai ser beneficiado dessa live, porque além do psicopedagogo, vai ser muito legal para a professora essa live, porque eu falo muito sobre essa parte da função da gramática e da escrita que não existe senão em cima de um texto. Ah, os 3 porquinhos, verdade, Fabiana, vamos falar dos 3 porquinhos também. Eu vou dar uma complementada. A Pequena Sereia, também não falei da Pequena Sereia, verdade. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Então, para começar, vamos ver, já que a primeira foi a Rapunzel, o que vocês imaginam que a Rapunzel trabalha? Né? Para que eu vou utilizar a Rapunzel? E que situação terapêutica que eu utilizo a Rapunzel? Olha só, vamos lá. A Rapunzel, ela tem aquela analogia de cortar as tranças, né? Então, é sempre aquele momento, principalmente para mãe, para filho, Mato Grosso, possibilidade de mudanças. A Rapunzel eu utilizo muito para pais também e para adolescente. Eu faço eles pensarem um na visão do outro. Porque sabe aquele momento que a mãe tem que trancar na torre, na adolescência? Quando o adolescente, Várzea Alegre, Ceará, que bacana. Sabe aquela hora que o adolescente fala, todo mundo vai, menos eu, todo mundo pode, menos eu? Esse é o momento Rapunzel. É aquele que se sente trancada na torre, e tem que se sentir trancada na torre. É isso que eu falo, é minha briga com muitas mães no consultório. Bodoquena, Mato Grosso do Sul, olha que bacana. Gente, a gente tem que ouvir em algum momento a criança ou adolescente falar que todo mundo pode, menos eu, todo mundo faz, menos eu, e que a mãe responde, você não é todo mundo. É aquela hora que ela se sente trancada na torre, porque é o limite que a gente está dando para o adolescente. Porque se o adolescente não sente que tem limite para quebrar, ele vai quebrar no sexo e nas drogas, não tem outro jeito. Ele tem que sentir que a cada dia ele está quebrando um pouco esse limite. Então, a Rapunzel é muito importante para trabalhar a importância do diálogo, porque mesmo ela trancada na torre, o príncipe subiu lá, ele engravidou a Rapunzel no original, né? Hoje em dia o pessoal tira essa parte,
mas nos originais ela fica grávida. Quer dizer, o primeiro original mesmo, um dia eu conto para vocês, é terrível, é assim, é estupro, é uma coisa horrorosa. E incesto também, mas os originais depois mais adaptados, já fica a história de que o príncipe subiu na torre e como ela nem sabia, ela nunca tinha visto um homem na vida dela, ela estranhou muito quando viu. Mas ele foi tão gentil que ela terminou cedendo e se envolvendo com ele e ela engravida. Exatamente, até hoje meus pais são super protetores. E aí que está o perigo, que a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, né? Então, o adolescente tem que perceber que ele está quebrando esses limites. Um dia você sai, sei lá, você chega às 11, outro dia às 11h30, outro dia meia-noite, primeiro viaja com os pais, depois viaja com o namorado. Assim, indo aos poucos, porque o que eu sinto nessa garotada é que eles ficam muito perdidos, porque eles não têm limite para quebrar. Eles podem tudo, eles fazem tudo, e aí fica essa infelicidade total, essa tristeza, essa depressão, porque eu não tenho o que conquistar, né? Eu não sinto conquistando algo na vida. Eu já tenho tudo assim, de mão beijada, essa liberdade que eles não conseguem dar conta. Então, a Rapunzel é muito bacana para isso. E para aqueles pais também super protetores, aqueles que exageram, que sufocam a criança, eu também conto a Rapunzel, porque a analogia de cortar a trança é como se fosse cortar o cordão umbilical e mandar para o mundo. Então, tem essa simbologia. Então, é bem bacana por conta disso. Outra coisa, outra que me pediram, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera também, a Bela trabalha muita resiliência, porque ela muda totalmente o estilo de vida e ela tem que se adaptar, né, a um novo esquema de vida, ela muda completamente, e ela também não é subserviente, mas ela se adapta à nova situação e ela aproveita o melhor. Ela que termina mudando a fera, né, transformando com o jeitinho dela, mas ela nunca perde a essência dela, ela só apenas é resiliente a uma nova realidade. Agora, a Bela e a Fera, a gente também trabalha muito em casos de abuso. As crianças que aparecem no consultório e que são abusadas, elas ficam muito em cima da Bela e a Fera, então a gente fica reparando também nisso, né? Que é aquela figura que termina aparecendo um monstro para mim e termina sendo essa parte. Na original, na Bela e a Fera original, realmente tem o caso da parte sexual. Ele precisa dormir com ela, né? Então ele fica seduzindo ela, porque ele precisa dormir com ela para poder se transformar. Patinho Feio eu falei ontem, Glaus. Eu falei que a história da empatia, né, de formação do grupo. E a Pequena Sereia... Oi, Marcela, quanto tempo? A Pequena Sereia, ela trabalha muito essa fase da rebeldia. A simbologia da Ariel, né, que no original não tem nome Ariel é na Disney, né? No original era só Pequena Sereia mesmo. Então, ela trabalha muito essa coisa de quando ela vai em busca das pernas, a analogia que faz é andar com as próprias pernas. Então, é muito lindo isso, né? Que trabalha essa coisa de... E no original, a Pequena Sereia sofre muito, muito. Ela não termina com o príncipe, ela vira espuma do mar, ela tem toda aquela coisa que, quando ela ganha as pernas, ela não fica de boa que nem Ariel, ela sofre muito, porque toda vez que ela anda, é como se ela pisasse em facas, e ia sentindo tudo cortando. Então, ela sofre muito, é aquela fase da rebeldia, da independência, de buscar o próprio mundo, aquela parte que ela tem os tesouros também, é essa busca dos tesouros internos. Então, tem bastante isso da Pequena Sereia, da busca da própria independência.
Gente, um dia a gente pode fazer uma live só para vocês perguntarem de histórias, eu ir dando dicas, mas o mais importante que eu quis trabalhar ontem dos clássicos e terminou não dando tempo de falar em todos, são aquelas que eu falei mesmo, assim, essas chavonas, assim, do João e Maria, do Patinho Feio. Quando não souber a história certa para contar, escolha qualquer conto. Qualquer conto tem o herói que vence desafios, que transpõe obstáculos e que alcança o final feliz. Então, isso é muito bacana. Sejam bem-vindos. Aproveita agora que a gente vai começar essa parte da live de hoje, que é trabalhar as histórias, trabalhar a ortografia e a gramática com as histórias, e manda o aviãozinho para aquela pessoa que vai se beneficiar. Os professores vão se beneficiar muito hoje, os psicopedagogos, as mães, todo mundo que tem esse contato com a gramática, com a ortografia, que tem que ensinar o filho, que quer aprender de uma maneira diferente, também já manda para eles. Quais seriam os ideais para trabalhar, os originais ou os adaptados? Olha, Fabiana, eu trabalho, a partir dos 9, 10 anos, eu já trabalho os originais. Os originais, assim, adaptados, gente, porque os originais puros, eles são terríveis mesmo. São aquela que... Agora, por exemplo, com os mais velhos, já a partir de 9, 10 anos, eu já coloco o original que eu adaptei para esse livro até. Hoje a live está baseada no meu trabalho com esse livro. Quero uma vez aprendendo português, que eu coloco todos os originais, eu fiz uma adaptação dos originais, e em cada história eu dou uma dica preciosa para trabalhar a gramática e ortografia. E as duas últimas histórias, eu inventei histórias que trabalham a classificação de sílabas e a tonicidade. Então, é muito bacaninha as histórias, elas foram feitas assim, a parte da tonicidade... Bom, depois eu conto mais da tonicidade, calma. Então, com os mais velhos, eu pego aqueles originais sangrentos mesmo e trabalho, que dá para trabalhar legal. Mas, por exemplo, nesse Era Uma Vez, a Cinderela, eu coloquei a parte que elas experimentam os sapatos, as filhas da madrasta, elas cortam o pé, porque a mãe delas fala para elas que já que elas vão ser rainha, elas não precisam do pé. Então, ela corta a parte da frente, né, do pé, e corta o calcanhar também. Uma corta a parte da frente, outra corta a parte de trás. Elas põem o pé todo sangrando no sapato, e aí o príncipe, só porque coube, ele vai embora, ele não percebe o sangue. Precisa umas pombinhas no meio do caminho avisarem que tinha sangue no sapato. Aí o príncipe volta e devolve a filha da madrasta. O que isso quer dizer, né? O pé, se a gente não tiver o calcanhar ou a parte da frente, a gente fica em desequilíbrio. Então, mostra o quão elas são desequilibradas em busca de algo que elas acreditam, né? Da riqueza, do que importa é isso, não o resto. Então, eu conto essa parte, assim, mais perto do original. Mais perto do original, porque termina funcionando melhor, tá? Mas algumas adaptações precisam ser feitas, né? Então, se a gente pegar a Bela Adormecida, é estupro. Tem estupro, ela está dormindo, o príncipe vai lá e simplesmente tem relações com ela dormindo e ela é engravida. Na Rapunzel, original, também é estupro o tempo inteiro. Então, a gente não vai contar isso para uma criança, né? Mas para uma adolescente, principalmente, eu já contei em casos que a menina estava sofrendo abuso e estava se negando a perceber que ela estava sendo abusada. E aí eu contei a original da Rapunzel e foi perfeito, porque teve toda a analogia e ela conseguiu se abrir e se perceber na situação. Então, é bem legal usar os originais em alguma situação. Ou, pelo menos, eles saberem como que é o original, né? Já mandei os aviãozinhos, que bacana, hein, Fran?
Roseli entrou, vamos lá. Opa, peraí, tá caindo aqui. Tá bom? E os três porquinhos, ele trabalha muito a questão da responsabilidade, né? Que é bem bacana. Então, da questão da preguiça, da obediência, da autonomia, da persistência. Então, eu uso muito ele para trabalhar a habilidade socioemocional da responsabilidade. E aí eu ponho tanto pela negação, né, que é o Heitor e o... Nossa, fugiu o nome do outro. É o Heitor... Eu sei que o que é responsável é o prático, o Cícero e o Heitor, da falta de responsabilidade e do prático com a responsabilidade. Então, os três porquinhos trabalham isso. Trabalha também aquela coisa do se proteger, né? A mesma coisa que ontem eu falei da Chapeuzinho Vermelho, que é ficar ligado, inconsciente ligado, para perceber a armadilha. Os três porquinhos também trabalham. E é uma idade que eles gostam muito, é 3 anos. 3, 4 anos, adora três porquinhos. Porque é a questão do lobo, né, dos meus medos, do oculto, do que pode invadir a minha casa e eu não me sentir protegido de alguma maneira. Então, nessa fase, assim, eles têm adoração pelo lobo. Ao mesmo tempo que eles têm o medo do lobo, o lobo fica uma figura, assim, que eles gostam muito também de ouvir falar sobre, né? Então, tudo é o lobo, então fica bem gostoso mesmo nesse sentido. Tá bom? Eu acho que das histórias eu falei de quase todas. Só lembrando vocês que as lives que eu fiz sobre os originais dos contos está lá no meu YouTube. Eu acho que tem gravado lá da Cinderela, da Branca de Neve, do... Qual que era mais? João e Maria. Tem umas 4, 5 histórias que eu coloquei a live completa lá, foi muito bacana. Eu fiz a Carol Cespedes, da Girassol Brasil, ela me entrevistava e a gente ia falando sobre todos os originais dos contos, tá bom? Tá lá gravado, quem ainda não se inscreveu é Paula Furtado, psicopedagoga. Inscreva-se, já aperta o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem aula nova lá. Ou eu falo sobre histórias, ou eu dou alguma dica de dinâmica para psicopedagogia, mas sempre com as habilidades socioemocionais, sempre trabalhando as habilidades cognitivas. Então, as aulas estão sendo pensadas e gravadas com muito carinho, gente. Tem muita informação lá, válida, tá bom? Agora, seguinte, o que eu quero passar hoje, que eu acho muito importante, como professora, eu percebia isso, e agora que eu faço assessoria em escolas da rede pública e particular, eu ainda percebo, assim, algumas definições gramaticais que a pessoa dá para os alunos que não garantem que ele entenda realmente a definição do conceito. Então, primeira coisa, assim, importantíssima que eu quero dizer para vocês. A gramática e a ortografia não existem sem estar linkada com o texto. Ela não existe. Essa coisa de falar, olha, para a criançada, passa de lição de casa assim, escreva 2 adjetivos. A criança vai lá e escreve amarelo e feio. Mas dependendo do local da frase, o adjetivo não é adjetivo que ele acha que é adjetivo, né? Se eu coloco lá, o amarelo é minha cor favorita, amarelo vai ser substantivo, não vai ser adjetivo. Então, não dá para a gente ficar continuando, depois que a gente trabalha que o adjetivo é uma característica. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Então, a gente ensinou que o adjetivo é uma característica, e aí a gente passa de lição de casa e escreva 3 adjetivos. O que a gente tem que fazer sempre é ele achar num texto, gente, o adjetivo, ou descobrir algum adjetivo no texto. Aí a gente vai saber se realmente eles entenderam. Então, essa parte da gramática também, e a ortografia, ela existe para a gente escrever melhor. Então, a função dela é que a gente escreva melhor. Então, tem essa função
do texto também. Então, se a gente começar, se eu terminar essa live e eu tiver passado essa mensagem de que a gente vai... Ah, que bom que vocês lembram, gente. E aí, o que acontece? Na parte de fundamentação do método Paulo Furtado, que eu fiz com a parte de gramática e ortografia, eu coloquei todas as dinâmicas em cima das habilidades cognitivas. Então, eu peguei as 8, classificação, conservação, inclusão, análise, assim, tudo que a gente pode trabalhar em termos de habilidade cognitiva, eu peguei em cada ano, eu coloco como trabalhar o ensino da gramática e ortografia, já trabalhando as habilidades cognitivas, que também estão lá nas habilidades socioemocionais. Se a gente começar a pegar lá as 5 primeiras, né, diretrizes, também estão muito linkadas com isso. Então, está muito bacana, porque a gente já trabalha em cima de um texto. Quer ver? O que a gente fez ontem com a parte de contos, hoje a gente vai fazer com a gramática e com a ortografia, tá bom? O que eu quero passar é que a ortografia, ela não pode ser trabalhada como uma sistematização de um modelo. Não é só a cópia, não é só aquela parte de sistematizar uma letra, né? Mas a gente tem que trabalhar também de uma maneira com que a gente classifique, que eles descubram as regras. Porque se a gente só passa as regras da ortografia para eles, o que passa? É como se a gente fosse aquele professor empirista, né? Que é como se a gente fala o conhecimento, ele já se revela. Ou tem professores que ensinam pela maneira mais inatista. Que seria o quê? Eu ensinar do mais fácil para o mais difícil. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos fingir que eu estou ensinando tonicidade para eles. Então, eu chego lá para a minha classe ou para o meu paciente e falo, o que é tonicidade? O que você entendeu? E aí, eu vou explicar. Primeiro, eu vou falar da sílaba mais forte, que tem uma sílaba mais forte, as outras são mais fracas, as átonas, as tônicas. E aí, qual seria das regras a mais fácil deles aprenderem? A paroxítona, a proparoxítona ou a oxítona? Qual seria? Aquela que não tem outra alternativa, que seria a proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, um professor que é inatista, ele colocaria assim, né, a oxítona, ela é simples, que tem o A, E, O, em, também é mais simples. Mas a proparoxítona, todas são acentuadas. Então, o que acontece? Isso, a proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, para ser proparoxítona, tem que estar acento. Se não tem acento, ele já sabe que não é. Isso, Camila, exatamente. Aí, o professor inatista daria proparoxítona, daria milhões de exercícios sobre a proparoxítona, depois daria oxítona, que aí vocês têm razão, porque é uma regra mais simples, né? A, E, O, em, ens. Então, terminou com isso, e tem a sílaba tônica, também já está valendo. E depois daria paroxítona e mais milhões de exercícios. Só que o que eu quero aqui, como a gente vai trabalhar com histórias e com habilidades cognitivas, a gente vai agir por classificação. E o professor, o mediador que age por classificação, é o interacionista. A gente vai fazer dinâmicas que eles vão descobrir junto às regras. Então, gente, é a coisa mais linda quando a gente faz as dinâmicas certas, e depois eu vou passar para vocês, tem vários vídeos ainda para aparecerem, eu vou complementar o método Paulo Furtado com a parte das habilidades cognitivas também, mas tem algumas dinâmicas que eles saem com todas as regras descobertas, e a gente só fica mediando, não é a gente que traz aquela verdade da onde que é o som, de como que é o som. Eles vão operando por classificação e vão descobrindo. Então, é muito, muito lindo. Então, eu dou várias dicas de cada série, gente, de alguns erros, e eu não estou aqui apontando o dedo, não, porque eu também ensinei de algumas maneiras que eu não pensava na época que aquilo não garantia. Quer ver?
Vamos lá. Que boa, Ana Lúcia, que você está gostando. Olha só, verbo. Como é que ensina um verbo? Qual é a palavra, qual é a função que mais falam do verbo? Todo mundo, todos os professores, os nossos filhos, quando vão aprender o que é verbo, eles falam que o verbo é... Deixa eu ver se está aparecendo aqui no YouTube. Não. Pode falar, gente, eu também ensinava assim. O que é o verbo? Qual era o jeito mais fácil que a gente achava de ensinar para a criança? Ação, muito bem, Eliane. Só que acontece que ação para criança, ação, isso. Ação não garante que ele entenda o que é verbo. E sabe por quê? Ação para criança é pular, correr, nadar, é tudo que tem movimento. Ótimo. Mas, além de tudo, isso a gente fala que é uma ação. Só que quando é o verbo de ligação, eles não conseguem perceber, porque não é ação. Então, quando a gente faz assim, ó, Paula é psicopedagoga. Não, vamos pegar um melhor, quer ver? Paula é estudante. Qual é a ação da Paula? A criança pensa, a ação da Paula é estudar. Então, ele vai lá e marca o estudante. Eles não marcam o é. Porque a gente dá uma meia-verdade. Não é que verbo não é ação. Verbo é ação, mas ela é uma ação ou um estado, certo? Então, quando a gente dá uma meia-verdade, eles não conseguem identificar. Então, eu cansei de ver criança marcar o estudante ou marcar o que estava lá, porque ele pensou dessa maneira, e de uma maneira super lógica, né? Porque não está errado o pensamento dele. Falaram que a ação, então a ação dela é estudar, não é ser estudante, tá bom? Agora, então, se a gente já percebe que ação não basta, qual seria uma maneira tranquila para a criança não errar? O fazer. Sim, mas é o ser também, né? Ó, continua o fazer não dando certo no Paula é estudante. Porque o fazer dela é estudar na cabeça deles. Tá? E às vezes eles chegam lá no consultório desesperados. Aí eles estão tendo análise sintática e quando eu pergunto o que é verbo, o que é substantivo, eles não sabem definir, porque a gente não classificou com eles, não classificou em cima de um texto. Então, eles falam assim, quando eu vou perguntar o que é substantivo, eles falam, é tipo assim, mesa, Paula, João, cortina. Eu falo, tá, mas o que é isso? Eles não chegam na função do substantivo, que a função é dar nome. A gente não precisa ficar para a criança, é o que dá nome aos seres, estados, sentimentos, porque isso não é efetivo. Eles podem até saber que dá nome a tudo isso, mas quando a gente fala para eles que tudo que tem nome é substantivo, eles não erram nunca mais. Eles não vão errar quando o amarelo, apareceu o amarelo é minha cor preferida, porque ali é o nome da cor. Aí eles não, ali não vai ser mais uma coisa que... Porque eles ficam decorando, mas eles não ficam uma função efetiva. Então, vamos voltar lá, que eu já mudei para o substantivo e não falei do verbo. Bom, então vamos lá. Qual seria a maneira mais prática que quando eu ensino para os meus pacientes, eles não erram nunca mais essa história do verbo? É falar que é a palavra que define o tempo na frase. Ele vai definir se é passado, presente e futuro. Nunca mais eles erram, gente, porque olha só, Paula é estudante. Qual é que define se é passado, presente e futuro? É. Então, eles vão direto no é. Paula será estudante ou será professora. Qual que fala do futuro? Será. Então, termina, eles descobrem, assim, com uma facilidade, nunca mais, porque se a gente deixa isso claro no ensino fundamental, né, ou mesmo lá no consultório, eles vão aprender, quando eles aprenderem análise sintática, análise morfológica, eles não vão errar nunca mais, porque eles vão aprender de uma maneira efetiva, de uma maneira funcional.
Não adianta a gente ficar dando aqueles milhares de coisas que eles não aprendem. E aí depois eles não entendem nem o que é verbo, e depois para entender o que é verbo transitivo, direto, indireto. E aí, o que acontece? A nossa função na psicopedagogia é trabalhar as habilidades cognitivas, mas quando a gente faz a classificação e junto já traz a parte de conteúdo e que já ajuda eles a irem bem na escola, tudo funciona de uma maneira muito rápida e muito efetiva, porque ele já começa a fortalecer também a autoestima. Não adianta a gente ir lá com um trabalho separado. Ah, não, hoje eu programei que eu vou trabalhar a classificação, vou trabalhar a atenção concentrada. Também a gente trabalha habilidade cognitiva, só que a gente não é uma professora particular, mas a gente pode ajudar já incluindo tudo junto. A maioria dos meus jogos eu inventei por conta disso, jogos pedagógicos. Então, eu tenho muitos com ensino de gramática e ortografia, porque eu fui inventando maneiras divertidas de trabalhar as habilidades cognitivas, mas já colocando a parte de gramática junto. Então, já atacava, assim, vários coelhos de uma cajadada só. Eles já iam aprendendo por conta de que eu ia colocando conteúdo junto com as habilidades cognitivas. Então, eu fico falando muito quando eu vou dar curso também, eu dou muitos, às vezes, módulos na psicopedagogia, em escolas. Eu falo, gente, não vão ficar tão quadradinho, não é porque psicopedagoga não pode colocar o conteúdo, não pode... A gente tem que trazer, é muito pela parte da fenomenologia, o aqui e o agora. Se ele chega lá e ele está com o desespero dele, está a gramática, a prova que vai ter no dia seguinte, a gente pode trabalhar o conteúdo, mas de uma maneira interacionista, que a gente vai construir o conhecimento junto com eles. Então, é lindo quando a gente vê isso acontecer. Então, eles olham, às vezes eles falam, mas, sei lá, teve um outro dia que nos últimos 15 minutos, outro dia, mas foi ano passado, tá? Final do ano passado. E ele lembrou nos últimos 15 minutos que ele ia ter prova de gramática no dia seguinte. E aí, ele falou, mas só tem 15 minutos, é um monte de matéria e tal. Aí eu fui perguntando, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. O que é substantivo? O que é adjetivo? O que é isso? O que é aquilo? Quando ele viu e terminou a sessão, ele sabia me dizer, e ele estava resolvendo toda a análise morfológica lá da questão de uma maneira muito tranquila. E ele ficou espantado, como que eu consegui aprender tudo em 15 minutos? Porque a gente classificou, a gente usou pelas habilidades cognitivas, né? Então, ele estava todo atento, ele estava investigando, ele estava descobrindo junto comigo as regras, então ele fez todo um roteiro lá de ensinar, e é isso. Quando a criança vem com transtorno de leitura e escrita, uma dificuldade na parte interpretativa, ou na parte de português mesmo, de gramatical, se a gente vai fazendo essa parte de pesquisa, de classificação, conservação, inclusão com a gramática e a ortografia, já funciona muito bem. Então, foi isso que eu fiz quando eu coloquei nesse livro. Nesse livro eu dou essas dicas. Eu já ponho a história e no final eu dou dicas de buscar a gramática e a ortografia já na própria história. Né? Então, por exemplo, uma história delas aqui da classificação, da tonicidade, ela é toda escrita com a letra R. Então, quando eu vou trabalhar a ortografia do R, né, então aquela disléxico, desortográfico, eles fazem uma confusão com sons da letra R, assim, absurda. Então, eu já peço para eles pegarem as palavras do próprio texto, eles listam as palavras, e aí a gente já vai classificando, vai colocando, separando as palavras que o R é forte, as palavras que o R é mais fraquinho, as palavras que tem 2 R's. Então, a gente vai descobrindo a regra já em cima das palavras do texto. Mas isso eu vou fazer em outro contexto com vocês, a gente vai fazer as dinâmicas. Hoje eu quero falar a possibilidade de trabalhar a ortografia e a gramática com as histórias e de uma maneira que a gente trabalhe as habilidades cognitivas, tá bom? Então, substantivo, função, dar nome. Verbo, função, mostrar se a palavra está no presente, no passado e no futuro, definir o tempo.
Ele mostra a transformação do tempo. Nunca mais seus alunos, seus pacientes vão errar, seus filhos. Eu garanto, por essa definição. E adjetivo. Como que vocês definem adjetivo? Eu vi aqui. Qualidade, ótimo, Eliane. Tá. Características, isso, qualidade. Exatamente. Qualidade. Outra coisa que confunde muito a criança. Eu já vi um aluno para mim, dar qualidade ao substantivo. Legal. Características também. A qualidade, o que eu já percebi numa criança? Ele só colocava as qualidades positivas. Porque quando a gente vai elogiar, a gente costuma falar que isso daqui é de qualidade. A gente não fala que é de boa qualidade, de má qualidade, mas a gente usa muito o qualidade para coisa boa. Então, todas as qualidades que a criança achava que não eram boas, ele não colocava como adjetivo. Então, foi muito engraçado a gente perceber a lógica da criança quando a gente dá só uma parte. Então, é bem legal isso de falar que dá característica ao substantivo. A qualidade, ela pode ser boa, pode ser ruim, não está errado. Mas é só para a gente pensar como a criança pensa, qualidades e defeitos, exatamente. Só que existe a boa qualidade e de má qualidade, né? Existiria, não está errado. Mas é bacana a gente pensar como é a cabecinha da criança pensa. E que, às vezes, a gente dá algumas verdades, né? Eles acham que aquilo a gente acha que garante, mas não garante. Tá bom? Outra coisa que eu separei hoje, para a gente desmistificar isso, é a parte da tonicidade, para descobrir a sílaba tônica. Isso eu fiz agora, assessoria semana passada também, um aspecto também. E o legal é que quando a gente pede características, por exemplo, se eu mostrar uma caneta e falar, quais as características? Ela é azul, azul é adjetivo. Ela é de plástico. E aí a gente já pode introduzir a locução adjetiva, não tem problema nenhum. Eu não vou cobrar dele. Olha, isso se chama locução adjetiva quando tem duas palavras. Eu não preciso cobrar, mas eu vou falar, olha, sempre que tiver duas palavras, vai ser locução adjetiva, é outro nome, é outra jeito. Mas agora, se eu pedir para ele dê características, como eu vi outro dia a prova de um paciente meu, a professora pediu para dar características, e ele escreveu de madeira para a mesa. E ela considerou errado. Só que ela não tinha pedido adjetivo, ela tinha pedido características, né? Então, eu fui questionar também ali na prova dele. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com algumas coisas que a gente pensa que garante, mas não garante que a criança entenda realmente o que é, tá? Então, vamos falar da tonicidade. Gente, outro dia eu peguei uma cena, né, da escola que eu estava dando assessoria, da professora mandando a criançada bater palma para descobrir a sílaba tônica. Só que acontece que não adianta nada, porque a pessoa só vai acertar se ela já sabe onde é a sílaba tônica. Porque, olha só, finge que eu estou fazendo árvore, tá lá, árvore, né? Então, qual que é mais forte? Se eu bater assim, ó, árvore, dá a sensação para a criança que o re está na última sílaba, que é uma oxítona, e ela não é uma oxítona, ela é uma proparoxítona. Então, não funciona bater palma, não funciona chamar a palavra ó, árvore. Também dê ênfase no re, e não é no re. Então, qual seria a maneira efetiva dele descobrir a sílaba tônica sem bater palma, sem ficar gritando na sala? Alguém tem alguma ideia? Como é que ele descobre? Olha, outro jeito que meus pacientes também, meus alunos, olá, sejam bem-vindas, não erram. A gente fala que ele vai pôr a sílaba tônica em todas as sílabas da palavra. E aí ele vai ver se vai ficar estranho ou não. Ó. Árvore, arvore ou arvore? O chamando também, ele vai fazer
Quando tem acento, ok. Aí ele já sabe que a sílaba tônica é a que tem o acento. Nesse caso, ok. Mas o chamar, gente, é o que eu fiz com a árvore. Ó, eu falei, árvore! Porque, na verdade, a pessoa vai chamar a palavra e vai dar o foco aonde ela acha que é tônica. Agora, se eu falar, por exemplo, vamos pegar outra palavra, vai. Batata. É batata? Batata ou batatá? É como se ele tivesse que colocar o acento em todas as sílabas, e aí ele vai ver que nos outras sílabas vai ficar muito estranho. Por exemplo, saci. É saci ou saci? Eu vou falar para a criança repetir a palavra quase que colocando um acento em todas. Ele não erra nunca mais. Nossa, é mesmo, fiquei tanto tempo longe que não lembrava. É verdade. A gente esquece, só que é uma maneira, assim, que eu vejo, eu passei na classe que até foi em vídeo, né? Mas eu estava olhando algumas aulas e estava toda a criançada lá batendo palma e errando um monte, chamando a palavra, e parecia um bando de maluco, coitado. Mas não estava garantindo, porque, na verdade, quando eles acertam, é porque eles já sabem onde que está o som, eles já têm alguma ideia. Senão, eles erram, tá bom? Porque na hora de chamar, eu posso colocar o som ainda por cima que é cantado, não dá impressão, ó. Árvore! Parece que o re está muito mais forte que os outros. Então, essa parte a gente vai fazendo assim. Mas se eu disser o árvore, creio que funciona. Então, mas ó, árvore, ó, arvô, o vô é mais difícil, mas ele vai achar que pode achar que é no último. Eu já tive criança achando que é no último. Na árvore até tem o acento, né, gente? Aí vai ser mais fácil. Mas dá para confundir. Ó, por exemplo, Paula. A sílaba forte é o pau. Paula. Aí eu não posso falar Paula. O que dá a impressão? Que é o lá. Entendeu? Hoje, aqui na live, é lógico que no método eu disseco mais, né, gente? Mas hoje na live eu quis dar um gostinho para vocês o que é operar por classificação com as histórias, trabalhando a gramática e ortografia, mas com o texto, já fazendo essas dinâmicas de classificação com o texto, tá bom? Mesma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não deu para a gente trabalhar hoje, é lógico que hoje eu fui fazendo um monte de coisas aí para dar um gostinho de como a gente trabalhar o ensino da língua com as histórias. Ontem a gente falou sobre as habilidades socioemocionais e hoje sobre as habilidades cognitivas. O adjetivo, a melhor maneira é dar característica para o substantivo, ela dá característica para o nome. Estou recebendo, gente, pode me mandar todas as dúvidas, eu estou adorando vocês mandarem o feedback do que acharam, das dúvidas, do que faltou, que vocês gostariam de saber. Então, dá para a gente fazer uma live assim super integrada. Amei hoje, parabéns, obrigada, gente. Você perdeu duas, mas não tem problema. Fica de olho que a gente vai postando coisas sobre. Que bom que estão gostando, perdi as outras. Mas, ó, então, quem já perdeu, não perca mais nada. Rio de Janeiro, Maceió, que bacana. Londrina, Paraná, olha só. Tem Mato Grosso aqui, Goiânia, no YouTube, BH. Muito bacana. Então, gente, amanhã estamos aqui de novo, São Paulo, assisti às 4 até agora, estou amando, ai que bom. A primeira foi do diagnóstico, Palmeira dos Índios, Alagoas, também perdi, Alagoas, que bacana, Minas Gerais, Mariana. Gente, que bacana, Mato Grosso.
Cheguei atrasada, mas sempre aprendo muito. Que ótimo. Oroeste, que bacana. Adorei a participação de todas. E amanhã vai ser o caminho para o consultório psicopedagógico, tá? A gente vai falar sobre tudo, organização, clientela, divulgação. Tragam perguntas, eu adoro responder já as dúvidas de vocês, assim, já direcionadas, tá bom? Porque o objetivo aqui é ajudar. Beijos para todas, bom domingo. Obrigada, gente.